Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus, segundo a misericordiosa vontade do Senhor. Bem-vinda e bem-vindo a mais um estudo da série Doxologia nos Salmos. Hoje nós vamos estudar os Salmos de número 65 e o de número 66. Vamos então dar início ao nosso estudo de hoje. Salmo 65. Como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti para que vivam nos teus átrios. Transbordamos de bênçãos da tua casa, do teu santo templo. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de número 65, ele está escrito no livro de número 2 dos 5 livros do Saltério. Tem como autor o rei Davi. Este Salmo 65 é classificado como um salmo de louvor e ação de graça. E o tema central, ação de graça pela colheita. O Salmo 65, dentro de um contexto bíblico, foi escrito por Davi provavelmente para ser entoado na festa anual da colheita, também conhecida como a festa do tabernáculos. E isto como ação de graças pela fartura e colheita, ou seja, os mantimentos advindos do campo pela provisão de Deus ao povo israelita. Como cristãos, devemos sempre promover a ação de graças ao Senhor pelas provisões que Ele nos concede a cada dia. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Vamos agora à exegese do Salmo 65. Os versículos 1 ao 4 diz: O louvor te aguarda em Sião, ó Deus. Os votos que a ti fizemos serão cumpridos. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. Como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti, para viverem nos teus átrios. Transbordamos de bênçãos da tua casa, do teu santo templo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma síntese destes 4 versículos diz que felizes são aqueles e aquelas que escolhem viver nos átrios do Senhor. O salmista promete louvar a Deus e cumprir todos os seus votos ao Senhor. Reconhece que o povo está sob o jugo de seus próprios pecados, mas sabe que Deus ouve as suas orações com pedidos de perdão e que o próprio Deus fez propiciação por suas transgressões. Por isso, todos os homens buscarão ao Senhor no santo templo e serão felizes pela escolha certa em viver nos átrios do Senhor, porque a casa de Deus é transbordante de bênçãos. Na sequência do Salmo 65, do versículo 5 ao 8, diz: Tu nos responde com temíveis feitos de justiça, ó Deus, nosso Salvador, esperança de todos os confins da terra e dos mais distantes mares. Tu que firmaste os montes pela tua força, pelo teu grande poder, tu que acalmas o bramido dos mares, o bramido de suas ondas e o tumulto das nações. Treme os habitantes das terras distantes diante das tuas maravilhas. Do nascente ao poente, despertas canções de alegria. Nós temos aí uma síntese destes 4 versículos. A grandeza e o poder de Deus sobre toda a criação. Davi exalta o Senhor dizendo que Ele é Salvador.
que ele realiza grandes obras de justiça e é a esperança de todos os povos da terra. O salmista enaltece o Senhor pela sua condição de Criador dos montes, pelo domínio das ondas dos mares, pelo controle das nações. Todos os habitantes da terra reconhecem a força e o poder de Deus sobre tudo e sobre todos, e por isso todos louvam ao Senhor. Do versículo 9 ao versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: Cuidas da terra e a regas, fartamente a enriqueces. Os riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo, pois assim ordenastes. Encharcas os seus sucos e aplainas os seus torrões. Tu a amoleces com chuvas e abençoas as suas colheitas. Coroas o ano com a tua bondade, e por onde passas emana fartura. Fartura vertem as pastagens do deserto, e as colinas se revestem de alegria. Os campos se revestem de rebanhos, e os vales se cobrem de trigo. Eles exultam e cantam de alegria. Para resumir estes 5 versículos, o Senhor é o nosso Deus provedor. Davi manifesta com alegria os feitos do Senhor, como o Deus provedor, que rega e cuida da terra, enche os riachos, faz a terra frutificar e abençoa a abundante colheita segundo a sua ordenança. Deus é bom o tempo todo porque reveste a escassez em abundância, seja de pastagens, de rebanhos, de alimentos, e por isso todos exultam e cantam de alegria ao Senhor. No Salmo 66, diz assim a palavra do Senhor: Digam a Deus, quão temíveis são os teus feitos, tão grande é o teu poder que os teus inimigos rastejam diante de ti. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de número 66 está escrito no livro de número 2 dos 5 livros do Saltério. O seu autor é desconhecido. O Salmo 66 é classificado como um salmo de louvor e ação de graça e tem como tema central louvor a Deus por suas obras maravilhosas. No contexto bíblico do Salmo 66, diz que a sua autoria é desconhecida. Porém, alguns estudiosos apontam que provavelmente este salmo foi escrito pelo rei Ezequias, rei de Israel, por ter obtido uma vitória sobre os assírios em 701 a.C., livrando Judá da ameaça de ataque de 185 mil soldados assírios que foram mortos num acampamento pelo anjo do Senhor. O Senhor também fez a terra produzir e ter abundantes colheitas, que foram realizadas por 3 anos seguidos para a provisão dos israelitas. Com isso, nós podemos, então, chegar à seguinte conclusão: o nosso Deus é um Deus provedor e que nos livra dos perigos. No Salmo 66, versículos 1 a 4, diz: Aclamem a Deus, povos de toda a terra. Cantem louvores ao seu glorioso nome. Louvem-no gloriosamente. Digam a Deus, quão temíveis são os teus feitos. Tão grande é o teu poder que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora e canta louvores a ti. Canta louvores ao teu nome. E aí uma pausa para se meditar sobre a mensagem destes 4 versículos. Uma síntese, nós podemos dizer que aqui nós temos os conselhos do salmista. O desconhecido salmista
faz sábios conselhos a todos os povos da terra. E que conselhos são estes? Primeiro, clamem a Deus. 2, cantem e louvem ao Senhor. 3, declare o poder de Deus e seus maravilhosos feitos. 4, adorem ao Senhor para sempre. Estes são os sábios conselhos do salmista desconhecido nestes 4 primeiros versículos do Salmo 66. No versículo 5 ao 7 diz: venham e vejam o que Deus tem feito. Como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Ele transformou o mar em terra seca e o povo atravessou as águas a pé. E ali nos alegramos nele. Ele governa para sempre com o seu poder. Seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra ele. Mais uma pausa para se meditar nos que diz estes 3 versículos. E um resumo base destes 3 versículos, numa frase: o salmista enaltece o nome do Senhor. O salmista conclama a todos os homens que venham observar as maravilhosas obras do Senhor. Deus abriu o mar para o seu povo passar em terra seca. Deus governa o universo com o seu poder e os seus olhos tudo vê. Nada fica encoberto diante dele. E que as nações jamais pratiquem atos de rebeldia contra o Senhor. Nos versículos 8 ao 12, e aí nós temos 5 versículos do Salmo 66, diz assim a palavra de Deus: bendigam o nosso Deus, ó povo, façam ressoar o som do seu louvor. Foi ele quem preservou as nossas vidas, impedindo que os nossos pés escorregassem. Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Fizeste-nos cair numa armadilha e sobre nossas costas pusestes fardos. Deixastes que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. Uma síntese, um resumo destes 5 versículos: Deus nos livra dos perigos e provações. O salmista aconselha que todos bendigam e louvem o nome do Senhor, pois é Ele que preserva as nossas vidas, ainda que venhamos a passar por provações e estejamos sob o domínio destas provações. Ou seja, o Senhor, Ele nos livra e nos coloca em lugar seguro e abundante em fartura. Nos versículos 13 ao 15 diz: para o teu templo virei com holocaustos e cumprirei os meus votos para contigo. Votos que os meus lábios fizeram e a minha boca falou quando eu estava em dificuldade. Oferecerei a ti animais gordos em holocaustos. Sacrificarei carneiros, cuja fumaça subirá a ti, e também novilhos e cabritos. E aí uma pausa para meditar sobre estes versículos. O que nós podemos dizer destes 3 versículos é gratidão ao Senhor. O salmista afirma que irá ao templo do Senhor para realizar sacrifício e cumprir todos os seus votos, pois o Senhor o livrou de todas as dificuldades. Tudo isto o salmista fará em gratidão ao Senhor. Nos versículos 16 ao 20, diz assim a palavra do Senhor: venham e ouçam todos vocês que temem a Deus. Vou contar-lhes o que ele fez por mim. A ele clamei com os lábios, com a língua o exaltei. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração
nem afastou de mim o seu amor. Um resumo destes 5 versículos, uma frase, seria as maravilhosas obras do Senhor para o salmista. O salmista convida a todos a ouvirem os feitos do Senhor em relação à sua pessoa, a saber, em primeiro lugar, o Senhor ouviu a oração do salmista quando ele clamou. Segundo lugar, o Senhor atendeu aos pedidos do salmista na oração realizada. E por último, o Senhor depositou todo o seu amor no salmista por ter abandonado a prática de seus pecados. No nosso próximo estudo, nós vamos estudar os salmos de números 67 e 68. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo estudo da série Doxologia nos Salmos. Isto, se Deus permitir.